Olá, boa noite. Boa noite. Nossa aulinha hoje é somente para algum tipo de revisão, ajuda, algum exercício relacionado à disciplina, né? E aí, como só apareceu você até então, eu queria verificar aí como é que eu posso ajudar vocês. Você, qual dúvida que você tem em relação a qual parte da matéria, etc. Eu vou projetar aqui o nosso livro. Leonardo, Oi. sobre a prova, vai ser do mesmo formato que a oficial? Tanto a. Só um momentinho aqui para me achar o livro. Fundamentos. A avaliação ela vai ser no mesmo formato que foi a oficial 2, ela vai ser institucional. Tanto a substitutiva quanto o exame especial, né, se assim houver necessidade. Né? Aí vai cair, né, muito provavelmente, toda a matéria relacionada ao nosso livrinho. Né? Bom, se tiver alguma questão, né, que você queira tirar alguma dúvida, ou se realmente é só com o tipo de prova. Ok? Eu não sei como é que vai cair na prova, mas obviamente, né, como é institucional, vai ser toda a matéria, né? Os exercícios, etc. Né? Mas se tiver algum específico que você queira algum tipo de ajuda, ou na parte de a matéria que você não tenha se entendido. Alguma unidade específica? Bom, aqui na unidade 1, né? Lembrando aqui que as unidades 1 e 2, ele trata especificamente da cinética, né? O tratamento de equações, né? Como expressar uma equação. Nas unidades 3 e 4, ele já vai trabalhar a aplicação da cinética no cálculo de reatores. E aí envolve os tipos de reatores, tipos de escoamento. Leonardo, tem como você aumentar o seu volume, fazendo favor? Aumentar o meu volume, não seria o seu, não? Porque o meu aqui eu acho que é regulado aí por você mesmo. Você está conseguindo me escutar? Tô sim, é porque hoje eu tô assistindo pelo telefone. Então. Aqui na unidade 1, é a parte introdutória. Ele fala da cinética em si. E
Alguns pontos importantes, né, em termos de lei de velocidade, equilíbrio químico. É importante identificar como que representa uma equação química, né, em termos de cinética, com reagentes e produtos. E, obviamente, também com os coeficientes estequiométricos, porque são eles que vão definir a proporção com que os reagentes reagem. Não é? Dá mais uma passadinha por aqui. Os gráficos, né, de reagente e produto. Né, obviamente, o reagente, a concentração diminui com o tempo, ou o número de moléculas, enquanto para os produtos, com o tempo, ele tende a aumentar, né, a quantidade de moléculas formadas. Num dado momento onde essa concentração de reagente de produtos não mais aumenta e a de reagentes não mais diminui, né, e chegamos a um ponto de equilíbrio químico da reação em si. E demonstra aqui alguns tipos de reatores. É importante observar os tipos de operação, né, que temos os tipos de operação de batelada e contínuo, batelada em pequena escala, contínuo em escala maior. É o tipo de reação, se é homogênea ou heterogênea, catalítica ou não catalítica, né? E se há ou não um equilíbrio de temperatura. Né? Em todos os nossos cálculos, nós utilizamos reações isotérmicas. Entretanto, quando dá variação da temperatura, nós temos aí uma variação na constante de velocidade. Né? E tem que usar a lei de Arrhenius. Bom, a representação de uma reação química, né, pode ser dada em termos de taxa, quantidade em mol, por unidade de área ou unidade de volume. Nessa parte inicial aqui, só uma representação de como que uma reação química pode ser dada. Né? Lembrando, é importante aqui, eu passei rapidinho, mas a taxa de reação ela é função da temperatura e da concentração dos componentes. Né? Um componente escolhido aí para análise, como, por exemplo, a concentração... Da temperatura e da... Oi? Da temperatura e de... A função da temperatura e da concentração de um dos componentes, né? Que seja um reagente ou um produto. Ok? E essa parte é bem simples, né? Na 1.2 aqui ele já estabelece a lei de velocidade, né? Como que é expressa a lei de velocidade. A lei de velocidade nós podemos escolher um dos componentes para estudo, né? Podemos escolher a taxa de redução da concentração dos reagentes ou a taxa de aumento da concentração de um dos produtos, né? O que é mais comum é escolher a taxa de decomposição de um dos reagentes. Ok? E aí nós podemos expressar essa taxa de decomposição de um dos reagentes ou de formulação de um dos produtos, que é a função da temperatura, está dada pela lei de Arrhenius, e pela concentração, que aí é dada para aquela lei de potências. Ok? Como ele colocou aqui, ó, a temperatura, a dependência da temperatura na lei de velocidade é dada na constante K, que é a constante de velocidade, que aí é representada pela lei de Arrhenius. Ok? Esse símbolo que representa um somatório dado pela lei de potências. E aí a gente tem as reações que podem ser de ordem 1, de ordem 0, de ordem 2, que vai depender, obviamente, do quantidade de reagentes de produtos que se formam, temos de proporção. Né? Por exemplo, né, para expressar uma lei de velocidade, em uma reação típica dessa aqui, ó, A mais B dando C mais D, onde A e B são os coeficientes estequiométricos, A e B minúsculo, podemos expressar a lei de velocidade como sendo K, que é a função da temperatura, constante de velocidade, ou velocidade específica. A concentração de um dos reagentes, concentração de A, elevada a alfa. A alfa seria, portanto, a ordem
da reação em relação a A, beta, a ordem em relação a B, alfa mais beta seria a ordem global. Se alfa e beta coincidirem com os coeficientes estequiométricos, a reação é elementar. Caso contrário, é não elementar. Não é? Alfa igual a A, beta igual a B, quer dizer que a reação é elementar. E temos a taxa, né, de reação dada em mol por unidade de volume por unidade de tempo. Né? Geralmente é dada por dessa taxa, por essa unidade. Unidade de concentração por unidade de tempo. Podemos expressar a concentração para reações gasosas em termos de pressão, pressões parciais, onde a pressão de um determinado componente, né, o I aqui é o componente, vai ser igual à concentração desse componente vezes R vezes T, onde R é a constante dos gases. Aqui um exemplo de uma típica reação não elementar. A gente pode observar que os coeficientes estequiométricos não coincidem com os expoentes na equação. Né? Onde aqui nós temos pH, que é a pressão do hidrogênio elevada a 1. Pressão do bromo elevada a meio, e aqui o coeficiente dele é 1. Uma reação que não segue a lei de potências, né, como a gente estudou. A unidade da velocidade específica, da constante de taxa, ela pode ser conhecida através dessa equaçãozinha, né, onde N é a ordem da reação. É mol por volume elevado a 1 sobre N dividido por unidade de tempo. Geralmente o volume é em metros cúbicos ou litros, e o tempo que é dado em segundos do sistema internacional. Em alguns momentos em minutos também. Né? Por exemplo, aqui ele fala para uma reação de ordem zero, qual vai ser a unidade da constante de velocidade? Aí o N aqui é zero. A unidade, portanto, vai ser mol por volume por tempo. Okay? Se for, por exemplo, de uma ordem diferente, uma ordem menos 1 aqui, ó, aí vai dar mol ao quadrado, volume ao quadrado, vezes sobre tempo. Temos também ordem meio, etc., que aí é só jogar na equaçãozinha. Ok? Se tivermos em termos de pressões parciais, aí também pode ser expressa em termos de unidade de concentração, pressão elevada à ordem e tempo. A lei de Arrhenius ela é muito utilizada quando nós temos variação de temperatura, né, numa reação química. E essa variação de temperatura ela é expressa na constante de velocidade, K, e essa constante de velocidade, ou velocidade específica, tem uma dependência com a temperatura segundo essa lei. A é um fator, né, uma constante exponencial, pré-exponencial, né? E elevado a menos EA sobre RT, onde é A energia de ativação, T a temperatura em Kelvin. Então, se tivermos duas temperaturas realizadas em um experimento, né, podemos determinar dessa forma a sua energia de ativação. Ok? A forma logarítmica da lei de Arrhenius pode ser dada dessa forma aí, como Ln também. Né? Plotando uma curva de Ln de K em função de 1 sobre T, nós temos uma curva que é uma reta, e aí nós podemos determinar a inclinação dela, que vai ser o menos EA sobre R, e aí acha a energia de ativação. Ok, mais algumas coisas importantes que a gente possa falar aqui. Se você lembrar de alguma aí, você pode me interromper também. Ok? Ok. Eu estava com dúvidas na unidade 4. Unidade 4. Vamos Isso. direto para a unidade 4. Que é a última.
no início dela. Aí, nessa unidade 4, né, parâmetros cinéticos, ou seja, os parâmetros de uma reação, K, N, né, principalmente, como que as mesmas podem variar dentro de diversos tipos de reatores. Né? E aí, na primeira aqui, nós temos a utilização do método diferencial para uso e determinação dos parâmetros cinéticos, uma vez conhecida a equação de desempenho do reator. Né? Então, esse método exponencial, não, diferencial, ele vai usar diferenciais, ou seja, derivadas para representar uma determinada reação. Né? E vamos pegar aqui um exemplo. Temos representação da taxa. Nós vamos ter que fazer algumas etapas para identificar e usar esse método diferencial. Né? Primeiro, você tem que postular que há uma lei de velocidade para a reação, né? Dando R, então foi primeira ordem, menos R de A igual a K, CA. Ok? E, de acordo com o reator, for mantidos os dados cinéticos, tem-se a equação do projeto correspondente. Com essa equação, nós vamos utilizar esse método de análise aí para identificar o coeficiente de correlação e aí verificar se a equação bate com os dados experimentais. Caso contrário, caso positivo, né, melhor falando, encontramos os valores de K e N, caso contrário, testa-se outros métodos. E um desses métodos pode utilizar é encontrar a derivada de ambos os lados dos componentes. Uma equação aqui de ordem alfa, né, por exemplo, você pode representar aí dNjVT é a concentração. Então, isso aqui é a variação da concentração de um componente com o tempo, que é o RJ. Então, aquela equação anterior ali, ó, nós podemos representar ela como dCA/dt, né, que é igual a R de A, ou menos dCA/dt é igual a KCA elevado a alfa, já que é dada pela taxa de decomposição do componente. KCA elevado a alfa é a ordem da reação. Para identificar essa ordem, nós coletamos dados experimentais, né, da reação com o tempo, da concentração do componente A com o tempo, e testa em uma curva. Para isso, a gente tem que fazer uma linearização desses dados. Portanto, tira-se o Ln de ambos os lados dessa equação. Aí vamos ter o Ln do lado esquerdo, o Ln do lado direito, né? Aí aqui é uma propriedade de logaritmo, né? O Ln de K vezes Ca elevado a alfa é o Ln de K mais o Ln de Ca elevado a alfa. Ou, melhor ainda, né? O Ln de menos dCA/dt é igual a Ln de K mais alfa Ln de Ca. Então, propriedade de logaritmo. Aí nós vamos medir a taxa de decomposição com o tempo, face o logaritmo desses dados, a concentração, né, com o mesmo tempo, concentração do componente, traça-se uma curva do Ln de menos dCA/dt pelo Ln de Ca, a inclinação dessa curva aí vai nos dar alfa, a ordem da reação, e aonde ela cruza o eixo dos y, Ln de K, e aí dá para encontrar o valor da velocidade específica, né, como ele demonstra aqui. Aí aqui com os dados em mãos, né, a concentração de Ca no tempo zero, aí faz-se esse ΔCA, ΔT, que é a variação da concentração com o tempo, né? Se tiver a concentração no tempo 1, a concentração no tempo 2, né, o dCA/dt vai ser o Ca2 menos Ca1 dividido por tempo 2 menos o tempo 1. Faz isso ao longo de todos os tempos experimentais e aí nós vamos obter os valores de dCA/dt e de Ca. Plota uma curva, né, colocando aqui o dCA/dt, acha o Ln, e o de Ca também acha esse Ln. Mais alguma coisa importante? Acho que aqui ele coloca um exemplo.
né? Então, uma reação desse tipo aqui, ó, menos dCA dt igual a K' CA elevado a alfa. Faz o Ln de ambos os lados para traçar a curva. Esse método aqui é o chamado método do excesso. Quando a gente tem dois componentes, né, a reação é do tipo A mais B dando R, né, ou A mais B dando C mais D. E aí a lei de potência estabelece que podemos escrever o menos R de A, o menos dCA dt igual a K, CA elevado a alfa, CB elevado a beta. Como nós temos dois componentes, para a gente estudar, né, a variação de um deles apenas, a gente coloca um desses componentes em excesso, em uma grande quantidade, e o outro componente em uma pequena quantidade. De forma que aquele que ficou em grande quantidade, a concentração dele não mude com o tempo, né, ou mude muito pouco. E aí foi o que ele chamou de K'. É o K vezes o CB elevado a beta, é uma constante, CB em excesso. E aí essa expressão pode ser dada dessa forma. Faz-se o logaritmo de ambos os lados, né? Traça a curva, né, desse lado esquerdo pelo lado direito aqui, vai vir de CA. Né? Acha-se a ordem alfa em relação a A, no método do excesso, e pode proceder da mesma forma para o B. Aí nós vamos colocar o A em excesso, fica só o B, variação do B. E aqui nós vamos ter, seriam CB, DT, Ln de K', o beta, Ln de B, de CB. E aí nós vamos ter a ordem da reação em relação a B, e aí soma-se as duas, tem que ser a ordem global. Isso é um método chamado de método do excesso. Mais algumas considerações, né? Traça-se, usa como parâmetro para medida o coeficiente de correlação. É muito utilizado no Excel. Quanto mais próximo de 1, mais próximos os dados experimentais estão do modelo matemático. Ou da equação matemática. E aí você tem a identificação correta de alfa e de beta, que são as ordens. Ok, aqui mostra algum exemplo, mais exercícios. Na seção 2 é o método integral. Aqui no método integral nós vamos, como o próprio nome está falando, aplicar uma integral em ambos os lados da equação. Né? A equação que é como referência aqui, a mesma anterior, A dando R, pode ser expressa com a lei de velocidade como menos R de A, taxa de decomposição de A, igual a KCA elevado a alfa. E aí o que faz aqui para identificar? Expressa o menos R de A como menos dCA dt, que é a variação da composição de A, da concentração de A com o tempo. Passa o tempo para o lado direito e integra ambos os lados da equação, né? Nos limites dados, que ele faz aqui, ó, integra ambos os lados da equação, o CA, que estava do lado direito, passa para o lado esquerdo, né? Nesse caso, para uma ordem 1, passa para o lado esquerdo. O T está do lado direito, passa para o lado esquerdo, passa para o lado direito. Aí você tem que integrar de CA0 a CA e de 0 até um tempo T qualquer, tempo T de reação. Aí você tem a integral do lado esquerdo, é um Ln, final menos o inicial, é isso aqui, né? E a integral do dt, que é o próprio t. No fim das continhas aí, você vai ter essa expressão da lei de velocidade para a equação de desempenho do reator em primeira ordem, né? Isso levando em consideração que é um reator batelado ou PFE, né? E o CA sobre CA0 é E elevado a menos KT. Ou CA igual a CA0 é elevado a menos KT. Então, a primeira ordem. E como é que eu vou testar para ver se é de primeira ordem ou não? Aí traça-se, né, as concentrações, faz-se o Ln de CA sobre CA0 em cada um dos tempos, né, traça-se uma curva do Ln de CA sobre CA0 pelo tempo, obtém-se uma reta se os coeficientes forem próximos, R² igual a próximo de 1, nós vamos ter encontrado a ordem conferida, que ela é de primeira ordem. Caso contrário, tenta-se de uma outra ordem. Né? Aqui um outro exemplo que eu faço para a ordem 0.
menos DCA dt igual a KCA elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, aqui fica apenas K. Aí ele passou o dt para a direita, ficou menos DCA igual a K dt. CA elevado a zero é 1. Integra-se ambos os lados, CA0 a CA, de 0 a T. Você tem esta equação, que é a equação de desempenho, então, reator PFR ou batelada, da ordem zero. Esse é o método integral. Ele faz também aqui para a segunda ordem, da mesma forma, isola-se, passa o CA para o lado de cá, é onde tem o DCA, integra de ambos os lados, de CA0 a CA, de 0 a T, a integral de 1 sobre CA ao quadrado vai dar 1 sobre menos 1 sobre CA, né? E aí aplica-se nos limites superior menos o inferior, você vai chegar nessa equação aqui para a segunda ordem. Ok? Leonardo, o reator de mistura perfeita é aquele CSTR? É esse mesmo. É porque eu sempre confundo eles. E tem o PFR e o batelada, né? Isso. O batelada eleva a pequenas dimensões. A equação para o reator batelada é idêntica à do reator PFR, que é um tubo, né, um reator tubular, com a equação igual à do PFR, que é o reator batelada. O reator batelada é como se fosse um CSTR sem entrada e saída contínua. Tem um que eu acho que caiu na prova, eu não sei se estava escrito, era semi-batelada ou alguma coisa assim, que era metade de um, metade de outro. Um trem assim. Semi-batelada é um reator, é um tanque com mistura, né? E esse tanque com mistura ele tem um funcionamento que pode ser de pequena escala, né, com entrada e saída fechada, né? Ou então com uma pequena entrada e uma pequena saída, né? Que aí ele vai aproximar de um CSTR. Você tem que fazer as duas equações para ele. Entendi. Entendeu? Ok. Ele representa aqui uma reação de ordem N qualquer. É uma reação qualquer, né? Eu desconheço a ordem, mas ele segue a lei de potência, A dando R, então vai ser um CA elevado a alfa. Aí essa integral, CA elevado a alfa, vai chegar numa equação dessa forma aqui para o reator, né? Ou dessa daqui. Vale também para ordens meio, né? Se a gente conhecer, é de segunda ordem, eu só substituo aqui por 2. É de ordem meio, substitui aqui por meio. Só não cabe aqui de primeira ordem, que vai dar uma elevada a zero. Primeira ordem é um LN. Método integral, acho que era isso. Deixa eu dar um exemplo. Com a aplicação do método integral com aquela do excesso, né? Bom, nesse caso aqui, ó, se tem uma reação que é do tipo A mais B, deixa eu ver se ela está por aqui, não está, não. Fosse uma reação do tipo A mais B, dando R. E aí ele falou que a equação de velocidade é essa daqui, ó. Menos R de A é KCA ao quadrado de CB. Bom, como a gente pode ver, ela é de segunda ordem em relação a A e de primeira ordem em relação a B. A solução é bem complexa. Só que, para simplificar o problema, né, ele coloca a concentração de A e de B no início iguais, ou seja, o CA é igual ao CB. Se a estequiometria for 1 para 1, o CB pode ser substituído pelo CA. E aí nós temos uma reação de terceira ordem. Para resolver, separa-se em variáveis, está aqui, né, e faz a integral aí de CA elevado a menos 3. Que aí vai dar essa equação aqui para desempenho do reator. Testes, né, podem ser feitos coletando valores de CA no tempo, né, e acha-se o 1 sobre CA. Se tiver em temperaturas diferentes o exercício, muito provavelmente ele quer calcular o valor de K, né, que é dado em temperaturas distintas. Ok. Aqui ele dá um exemplo, valores de R muito próximos de 1, ou seja, é confiável os dados, né? Deu o valor do coeficiente angular, do valor de K,
para cada um desses dados experimentais aqui. E aí, em cada temperatura, você tem um valor de K. Baixar a dependência da mesma e dá para achar também aí, além da ordem, né? O valor de K que ele já encontrou, com esses dados, com diversas temperaturas, também a energia de ativação. Usando essa formulazinha aqui, traçando uma curva, ele indicar em função de 1 sobre T. A inclinação é menos EA sobre R. E ele faz exatamente um exemplo desse. Aqui na última sessão, né, quando a gente tem reatores contínuos, aqueles dados que nós fizemos, 4.1, 4.2, quando os reatores forem batelados. E se forem contínuos? Aí, se forem contínuos, também podemos aplicar esses mesmos métodos, né? Lembrando aí que o contínuo PFR, que é o tubular, as equações são similares a um batelar. Uma reação típica dessa forma aqui, não elementar, né? Ela é bem complexa, não segue a lei de potências, e aí tem que utilizar métodos um pouco mais complexos para resolução. Para um reator do tipo CSTR, a equação geral dele segue essa forma. FJ é a vazão mássica, ou seja, seria quilograma por metro cúbico ou mol por metro cúbico, né? O que entra, o que é gerado ou consumido, menos o que sai, é igual ao acúmulo. Se o acúmulo for zero, ou seja, o reator é estacionário, né? Ele sendo estacionário, pode igualar isso aqui a zero, nós vamos encontrar que o tal é o CA0, né? No caso, se for o A, o reagente que mede a decomposição, seria um CA0 menos CA dividido por menos R de A, a equação para o reator de mistura perfeita. E, uma vez conhecida a taxa de reação, por exemplo, a taxa é KCA elevado a alfa. Aí substitui aqui o menos R de A por KCA elevado a alfa. E plota-se o Ln de ambos os lados, né? Ele fez aqui o Ln de CA0 menos CA sobre tal, é igual o Ln de K vezes CA elevado a alfa. Ln de K, CA elevado a alfa, é o Ln de K mais alfa, aqui é um mais. Alfa Ln de CA. E aí, dessa forma, para a gente encontrar qual que é a ordem da reação, o valor K, etc., plota-se o valor de CA0 menos CA, Ln de CA0 sobre CA, dividido por cada um dos tempos, versus o Ln de CA, né? Com um R quadrado aí próximo de 1, nós vamos conseguir identificar a ordem da reação. Esse é um método diferencial aplicado a um reator contínuo. Okay? Precisamos aí nas medidas de CA com o tempo. Cada valor de CA encontra-se o Ln de CA. Em cada valor de CA, em cada tempo, acha-se o Ln de CA0 menos CA sobre tal. Plota-se uma curva depois desse dado em função desse. Também pode aplicar a lei de Arrhenius, né, em diferentes temperaturas, quando as medidas forem feitas. E dessa forma você tem aí como encontrar a energia de ativação. Ok. Para um reator do tipo PFR, como o mesmo segue uma decomposição que é diferencial, nós vamos ter que utilizar métodos também, aliás, vamos ter que utilizar equações diferenciais, ou então integrais. Nesse tipo de reator, a variação da vazão com volume, né, vai ser igual à taxa de reação. E aí pode ser expresso como o R de A, o RJ é o dCA dt, também pode ser dado em termos de dFJ dV, né? E a equação segue também o método integral.
né? Temos um exemplo, essa daqui. Então, expressa-se como Ln de ambos os lados. Ele fez aqui o Ln menos dCA dt, e do lado de lá o Ln de K mais alfa Ln de Ca. Traça-se a curva do Ln de menos Ca dt em função do Ca. O R foi próximo de 1, tem-se que os dados experimentais seguem o modelo, e aí dá para encontrar alfa, que é a ordem da reação. Para um reator que adute, isso nós fizemos utilizando o método integral, o método diferencial. O método integral, né, nós vamos ter que fazer o quê? Integrais, né? Passa um para lá, o outro para cá, né? O termo de temperatura e de concentração, isola, integra de ambos os lados, CA0 a CA de 0 a T, eu tenho a equação do reator. E aí você testa-se 1 sobre CA em função de tal. Testa-se 1 sobre CA em função de tal, a inclinação da curva vai dar o valor de K. Ok? Ok. Aqui nós temos uma reação que ela é dada dessa forma. Menos R de A igual a K, CA elevado a alfa, CB elevado a beta. Para um reator CSTR, o tal vai ser CA0 menos CA dividido pelo menos R de A, que é essa equação aqui. Como nós temos dois componentes, o que a gente faz? Nós temos que fazer primeiro o Ln de ambos os lados aí, né? Separando o tal para um CA0 para outro, aí nós vamos ficar com o Ln de CA0 menos CA sobre tal, né? Passa o tal para o lado de cá, e esse KCA elevado a alfa CB elevado a beta para o lado esquerdo. E aí você tem o Ln do lado esquerdo, fica Ln de K, mais alfa Ln de Ca, mais beta Ln de Cb. Para identificar aí a ordem, nós vamos ter que conhecer aí a concentração dos dois componentes com o tempo. Né? Mede-se a concentração de A e a concentração de B com o tempo. Né? Ou podemos utilizar o método do excesso. Né? Coloca o B ou o A em excesso, de forma que um desses valores eles podem ficar constantes, né, dependendo de qual que você colocou em excesso. Ou pode utilizar uma regressão não linear, muito comum no Excel. Ok, aí nós temos também uma equação dessa forma, onde para o CSTR, vamos usar essa equação de uma forma global. Para o PFR tem que resolver a integral de dCA de tal, ou dt. Esse S é os mínimos quadrados, né? Ou seja, pega-se o valor do modelo menos o valor experimental, eleva ao quadrado, soma isso tudo. Né? Isso aqui tem que aproximar de um valor bem pequeno possível para a gente ter um parâmetro estatístico de validade. E combinando esse S ao quadrado com R ao quadrado, que é a dispersão dos dados, né, que está relacionado com o próprio erro quadrático médio. Isso aqui próximo de 1 quer dizer que os dados se adequam ao experimento. E aí dá para confiar na ordem da reação, no valor de K, etc. Era isso aqui que tem nesse capítulo 4. O restante é uma aplicação. Exemplo, já falou. Né? E era isso. Tem alguns exercícios. Alguma dúvida em especial? Não, era só isso mesmo, que eu estava confundindo a seção 4, mas agora eu entendi. Muito bem. Lembrando que você tem dois métodos, né, dois métodos de identificação da equação de desempenho, a equação de projeto de um reator. O método diferencial e o método integral. Tá? O método, ambos podem ser aplicados, né, tanto a reatores em batelada, né, em pequena escala, ou reatores
contínuos. Lembrando que os contínuos ideais, CSTR, né, a simbologia do mistura perfeita, e o PFR é a simbologia do reator tubular, ou pistonado também conhecido. E o reator embatelado, em alguns momentos, pode encontrar uma sigla chamada com uma sigla PSTR, que é o reator embatelado. Outros reatores, vocês vão aprender em outras disciplinas, mas nessa aqui é o suficiente para vocês entenderem o fundamento da cinética. Algum exercício, algum exemplo em especial que você queira fazer? Não, era só isso mesmo. Ok. Eu vou tentar mais tarde refazer, né, alguns exercícios. Vou ver se eles liberaram o gabarito, né, para eu poder dar uma olhada no que eu tinha errado e Sim. tentar refazer. Você vai fazer a substitutiva, né? É a especial. O exame final? Porque faltou uma questão só para passar. Você fez as duas provas, né? Faltou só uma para poder passar. Mas alguém ficou nessa mesma situação na sala ou não? Não sei, acho que só um rapaz, mas eu não conheço ele muito bem, não. Acho que ele ficou também. Entendi. Bom, se eu puder te ajudar em mais alguma coisa, você pode me falar. Estou aqui. Né? Você pode também me chamar lá pelo WhatsApp, né? Se quiser ir fazendo alguns exercícios, se tiver dúvidas, pode me chamar aí que eu tento te ajudar. A prova vai ser dia 29, né? 25, não é não? 25? Uai, O exame final. o exame final é dia 29. Perfeito. Isso. O exame final é dia 29. Tá bom? Mas se eu não tiver mais nada que eu possa te ajudar, então, Não, é só isso mesmo. bons estudos para você. Se tiver dúvida com alguma questão, é só me chamar aí que eu tento te ajudar. Tá bom, muito obrigada. Aí eu agradeço a presença, cuide-se aí dessa pandemia, estude que você consegue passar, tá? Amém, vou estudar. Um abraço, espero ver você lá no semestre próximo. Tá bom. Com Deus. Bem, tchau. Tchau.